Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, este eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus de Israel, eu quero que neste momento, conforme o Senhor me deu a direção, o Senhor venha, Senhor, falar poderosamente. O Senhor venha tocar nos corações e que nós possamos sair daqui verdadeiramente com algo modificado, mudado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Todos esses lugares aqui. Jesus ia passando por uma cidade, Jesus sempre estava com uma grande multidão. Hoje não é diferente, vocês sabem. Há pessoas que querem ver Jesus, o que ele pode fazer através de um pastor, através de um missionário, através de um profeta. Outros pedem alguma coisa para ele e uma minoria que é salvação. Sempre foi assim e hoje também é assim. Mas ele estava passando com uma multidão e conversando, os seus discípulos estavam ali perto. E como vocês sabem, havia um homem ali, entre tantos, havia um homem um pouco diferente. Este homem, ele era rico porque ele conquistou isso, mas não de uma forma lícita. Ele era cobrador de impostos, mas ele usava esse dinheiro e fazia uma prática de agiotismo, uma coisa que Deus não se agrada. E ele tinha amigos, mas também tinha muitos inimigos. As próprias pessoas que pediam dinheiro para ele eram suas inimigas porque ele cobrava um juro muito alto. Então ele era totalmente contrário à vontade de Deus. Ele fazia coisas porque talvez ele conhecesse a lei, mas nada tinha tocado ainda neste homem para ele ter temor a Deus, obedecer e mudar de vida. Muitas vezes você vem na igreja, irmã, mas na sua casa você nem abre a Bíblia, você não tem uma vida em comunhão com o Senhor. Mas você vem à igreja, você até ouve o sermão, você ouve a pregação, mas você não põe em prática, você não teme a Deus, você não faz, você diz: a palavra diz isso, mas eu faço o que eu quero. Eu tenho raízes, eu sou assim mesma, minha mãe também era assim. E você não deixa o Espírito Santo te tocar. Por isso eu disse que há muitas pessoas na igreja que estão na igreja por alguma coisa que Jesus possa dar. A minoria está por causa da salvação. A salvação sempre é deixada para segundo plano. A salvação, que devia ser a coisa mais pregada, é o que menos se prega. A salvação sempre é um assunto que as pessoas quase numa mesa comendo pizza, você fala das bênçãos que Deus te deu, você fala das viagens que você vai fazer, que Deus está te abençoando, você fala do marido, você fala do filho, você fala de tudo menos de salvação. É difícil a gente estar numa mesa comendo uma boa comida entre irmãos e falar de salvação. É raríssimo. Ninguém fala. Nós falamos dos bens daqui da terra, nós falamos daquilo que Deus vai nos dar, nós falamos daquilo que Deus pode nos dar. É ou não é? Isso tem que mudar na nossa vida, igreja. A salvação tem que ser a coisa mais maravilhosa para você. Tomar uma santa ceia tem que ser prioridade sempre. Vir à igreja tem que ser prioridade sempre. Vir a uma vigília, não há quem pague isso.
Amém? Cantar um louvor para dizer a Deus, obrigado por aquilo que o Senhor já me deu. O que eu te dei, filha? O Senhor me deu muitas coisas aqui na terra e ainda tem me dado, mas tudo é para a sua glória. Agora o principal para mim é salvação. E aquele homem, ele queria ver Jesus. Veio uma curiosidade nele. E ele disse, mas tem uma multidão, como é que eu vou subir? E como que eu vou ver esse homem aqui de baixo? Além do que eu tenho uma estatura pequena, eu sou menor do que todos. Então no meio da multidão vai ser mais difícil ainda eu ver Jesus. Então você veja, ele era um homem grande financeiramente. Ele era um homem gordo financeiramente. Ele era um homem alto financeiramente. Mas ele era na estatura normal, um homem pequeno. E no meio da multidão ele ia sumir. Então ele disse, eu vou subir numa figueira, né, numa árvore, e de lá da árvore eu vou ver Jesus. Nós muitas vezes não fazemos sacrifício, a gente só faz aquilo que dá, né? Mas ele subiu na árvore. E vocês sabem que quando Jesus passou, Jesus no meio de toda aquela multidão, olhou para cima. Interessante isso. Havia muita gente querendo muitas coisas, mas havia um homem pequeno em cima de uma árvore querendo ver Jesus. E como eu sempre digo e explico, quando Jesus olha para cima, aquele homem que era o menor passa a ser o maior, né? Porque todo mundo olhou para cima, é normal, né? Você vê uma pessoa olhar para cima, você vai olhar. E de repente toda a multidão, os publicanos, os escribas, os doutores da lei que estavam ali, os pobres, os ricos, aqueles que queriam ser curados, todos que estavam ali olharam para cima e viram o Zaqueu. O Zaqueu foi visto por todos. Diga, um dia eu serei visto. Mas o principal é Jesus me ver, né? E Jesus disse para ele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu durma na tua casa. Aquilo foi um escândalo, irmãos. Quando Jesus disse, desce rápido, porque eu quero dormir na sua casa, a multidão começou a falar mais alto. Os murmuradores, os doutores da lei, os que escreviam a lei e os publicanos, que eram também cobradores de impostos, e aqueles religiosos que estavam ali, começaram a falar entre si. Como que pode este rapaz dizer que é filho de Deus e agora está mandando este pequeno Zaqueu, este rouba, esse agiota, esse rico, dizer que ele vai dormir na casa dele? O que é isso? Como que Jesus vai dormir na casa, entre aspas, de um pecador? Até aí teve salvação? Não. Eles não estavam preocupados. Eles estavam preocupados que Jesus ia dormir na casa de um pecador. As pessoas estão preocupadas que Jesus vai dormir na tua casa, viu, irmão? Elas não estão preocupadas se você vai para o inferno. Elas estão preocupadas se Jesus vai dormir. Como que Jesus vai dormir na casa de um pecador? Mas, quando ele desce, e ele desce depressa, ele obedeceu a Deus, não obedeceu? Obedeceu a Jesus? Ele obedeceu. Na hora que ele, então, desce, é interessante, porque se você prestar atenção no tema, aqui na palavra, diz assim, procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, desce depressa, ok? Ok, gente? Agora aqui diz assim no versículo 6, e apressando-se desceu e recebeu. Gostoso aqui é no sentido de, o adorou, né? E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que Jesus ia entrar na casa de um pecador. Agora no versículo 8 diz assim, e levantando-se Zaqueu. Peraí, ele estava na árvore. Agora ele desceu, agora ele se levanta. O que vocês entendem? Ele estava em cima da árvore. Jesus disse, desce que eu vou dormir na sua casa. Quando ele desce, o que ele faz? Se prostra. Ele? Se prostra. Está escrito aqui na Bíblia? Não. Mas o que nós entendemos quando diz, ele se levantou? Que ele se prostrou. Aí ele se tornou menor ainda. Quando ele sobe, ele é pequena estatura, ele viu Jesus, em um minuto ele se tornou o homem maior do mundo, porque todos olharam para ele
Mas quando ele desce, querido, ele se prostra e se torna o menor do menor. E aí sim, Jesus, xalabianês, sem falar nada, escuta aquele homem dizer. Ele levanta, talvez Jesus falou, levanta, filho. E ele diz, Jesus, se alguma coisa eu defraudei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. Jesus mandou ele fazer isso? Não. Jesus mandou? Não. Jesus disse, eu vou dormir na tua casa. Ponto. Quando ele desce e se torna o menor, Jesus escuta isso e aí sim ele fala o quê? Hoje chegou salvação em sua casa. Por que, igreja? Porque não adianta Jesus só dormir na tua casa. A Bíblia, no capítulo lá 91 do Salmo, está na casa dos macumbeiros, está na casa dos católicos, está na casa da Seixinoê, está na casa de todo mundo. E eles até dizem que Jesus está lá. Basta só Jesus estar lá? Basta? Não. Isso dá salvação para alguém? Não. Jesus disse, eu vou dormir na tua casa, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele sabia que naquela multidão só havia um que estava num lugar privilegiado. Se ali fosse um teatro, amém? Ele estaria onde? Vocês já foram em algum teatro e sentaram em lugares privilegiados? Aonde que é um lugar privilegiado? Camarote. No teatro? Camarote. Camarote. Havia uma multidão andando com Jesus, mas Zaqueu estava no camarote. Árvore. Figueira brava. E Jesus percebeu que no meio de todos aqueles, só aquele homem estava com o coração aberto para a salvação. Só. E quando ele diz, eu vou dar metade dos meus bens, e eu vou, se eu defraudei alguém, eu vou pagar, o que aconteceu? Aconteceu arrependimento. E eu quero te dizer que a salvação só chega com arrependimento. E aí sim Jesus diz para ele, aleluias, hoje, diz o que é? Hoje veio. Interessante, primeiro ele diz, olha que coisa linda, hoje convém que eu, Jesus, durma na tua casa. Todo mundo assim, ó, preocupado, porque Jesus ia dormir lá, mas salvação? Olha para o teu irmão e diz, irmão, sabe o que faz você não ter salvação? A sua distração. Você está distraído por muitas coisas. Você está pensando que só vir na igreja você tem salvação. Aí Jesus fala uma outra frase. Hoje veio salvação a esta casa. Ou até ele. Por que, igreja? Porque Jesus morar, ou Jesus entrar, não era motivo de salvação. O arrependimento é a salvação. Ok? Amém. Mas Deus não está querendo dizer isso, eu só dei uma explicação. Porque a gente prega, e a gente vê que muitas vezes a palavra entra por aqui e sai por aqui. Eu escuto algumas coisas das ovelhas que eu tenho certeza que elas não escutam a palavra. Porque se escutassem, não vinham me fazer perguntas idiotas. Me desculpa. Perguntas que estão aqui esclarecidas e que eu prego todo dia. E fazem perguntas assim que eu falo, querida, faz o que você quiser. Porque mais do que eu preguei isso, não tem mais o que te falar. Se não entrou, sinto muito. Você quer Jesus na tua casa pelo carro que Ele te dá, mas a salvação é só você que pode buscar. Não é? Por isso que eu disse, pastora Fátima, e a senhora concorda comigo, que é uma minoria que busca a salvação. Ele quer dar para todos, mas existe uma multidão, e Ele sabe quem é que realmente se arrepende. Quando nós nos arrependemos, querido, nós mudamos. Você vê isso na vida da pessoa. Irmão, você tem que vir nos estudos, ele não vem.
Irmão, você precisa vir nos estudos que você não sabe falar, você tem que aprender a falar. Coisa mínima eu estou falando. Ele não vem. Ele não deixa o Espírito agir. Ele não deixa. Irmã, você precisa mudar desse jeito, olha, não adianta. Por quê? Porque não tem um coração aberto. Você está pregando, eles estão conversando. Você está pregando, eles estão pensando no carrão que Deus vai dar. Aquela multidão estava assim, preocupadíssimo com o que ia acontecer com Zaqueu. Mas quando Zaqueu se arrependeu, significa que a salvação entrou. Quando a salvação entra, significa que Deus entra. E quando Deus entra, há o quê? Uma mudança de vida. É aí que Deus quer falar nessa noite. Deus quer. Que todos saibam que só o Senhor Esse é o ministério dele, não é? Mas o nosso ministério qual é? O Senhor disse, em meu nome, o que você vai fazer? Expulsar demônios, você vai curar, amém? Ele vai ficar debaixo dos seus pés porque eu vou esmagar. Então, querido, nós temos que entender isso e nós temos que obedecer a palavra. E só para terminar, eu quero que você lembre disso, que hoje Deus virou o vaso, a mosca não vai mais deixar esse perfume contaminado. Deus está te dando uma segunda chance e Ele está dizendo, olha, o meu tesouro tem tudo que você precisa. Agora o meu são vocês. Vocês são tesouro, nós somos tesouros para o Senhor. Então tome conta da tua vida. Deixa Ele te lapidar, você é um tesouro, você não é qualquer pessoa. Você não pode se dominar pelas coisas do mundo. Amém? Os jovens estão aqui, tome cuidado. Não deixe essas moscas do mundo vir no seu ouvido. Uma brincadeirinha vai entrar e vai tirar o seu perfume. E eu não acho que é isso que você quer. Amém, querido? Então que Deus venha realmente te abençoar. Que tudo que você ouviu aqui hoje, você guarde no teu coração. Faça da palavra de Deus um livro dentro de você, realmente. Seja claro no teu coração.